Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo da parte de fabricação mecânica, né? Hoje é o vídeo 2, né, da parte de planejamento e execução do processo aí de torneamento. No vídeo 1 a gente falou fez uma análise, né, sobre as dimensões totais dessa peça a ser fabricada, comparando com a peça bruta, né, que vai estar justamente sendo executada. Hoje no vídeo 2 a gente vai falar sobre seleção de instrumentos, né, aí para execução da peça, né. Referente à seleção de instrumentos, o que é que a gente tem que ficar atento? Com as tolerâncias indicadas das dimensões primárias da peça, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai identificar aqui como dimensões primárias, né? Já que a gente não tem qual o tipo de montagem que a peça vai passar, então a gente está considerando aqui que todas as medidas que estão com tolerância indicada são dimensões primárias, né? O interessante seria saber o funcionamento da peça para verificar se tem alguma medida que não está aparecendo de tolerância, que também é primária. Bom, então nesse caso aí a gente tem essas 6 medidas aí com tolerância, né? Você pode observar aqui tem medidas com aproximação de 1/10, né? Tolerância aqui com 1/10. Você tem tolerâncias aqui com 5 centésimos, né? Vou marcar aqui de verde. Você tem tolerâncias aqui com 1 centésimo. E tem tolerâncias aqui milesimais, né? Então aí você tem 4 variações, né, no que diz respeito à tolerância, né? Então o primeiro passo é analisar a tolerância e segunda característica geométrica, né, do instrumento, né, que vai estar realizando as medidas, né? Então para essas medidas com 1/10, né, vou colocar aqui com 1/10 de tolerância, né, a gente pode estar utilizando o paquímetro quadridimensional, né, com 5 centésimos de aproximação, né? Então esse instrumento aí ele ficaria justamente para essas duas medidas aqui, né? Daria perfeitamente para essas duas medidas, tá bom? O outro instrumento, né, já que a gente tem aqui duas medidas com 5 centésimos, a gente poderia estar utilizando, né, o paquímetro com tolerância de aproximação com 2 centésimos, né, o analógico mesmo, né? Você pode perguntar, poxa, mas eu não posso só usar o de 2 centésimos para fazer essas duas medidas, já que o de 2 centésimos tem uma aproximação maior do que o de 5 centésimos? Pode utilizar perfeitamente. Só que a gente sempre leva em consideração que quando você utiliza um instrumento que ele tem uma resolução muito mais precisa do que a tolerância indicada, você está subutilizando ele, né? Ou seja, teoricamente está desgastando ele com uma medida que não tem tanta precisão, né? Então fica aí essa observação. Bom, essas outras duas medidas aqui, né, 17 menos 1 centésimo e 25H7, né, você pode até observar essa 17 menos 1 centésimo, uma variação de 1 centésimo, né, ou seja, 10 milésimos, né, e a de 25H7 é tolerância de ajuste, né, ou seja, tolerância milesimal, né. O interessante aí é que fosse utilizado um micrômetro externo, né, com aproximação milesimal, né, aí para poder dar suporte, né, para a realização dessas medidas aí com tranquilidade, né. Então nesse caso aí a indicação é justamente para esse micrômetro, né. Vou colocar aqui com aproximação de 1 centésimo mesmo, já que é 10 milésimos, né, e a indicação seria esse micrômetro com aproximação milesimal, né. Então normalmente micrômetros digitais, né, tipo externo, ele vem com esse tipo de aproximação, mas existe micrômetro analógico também que dá esse suporte, né? Então aí seriam os 3 instrumentos aí a serem utilizados. Você poderia estar utilizando também goniômetro, né, para verificação dos chanfros, só que normalmente os chanfros eles têm muito mais característica estética no que diz respeito à segurança referente à quebra de aresta, do que funcionalidade, né? Então se você tiver uma tolerância angular que ela é realmente precisa, aí o interessante é utilizar o goniômetro, de preferência o goniômetro de precisão, né? Mas se for só indicativo referente à geometria da peça, né, sem impacto no funcionamento, você pode estar utilizando o goniômetro simples, e o próprio equipamento, né, ele vem com um anel graduado que faz a possibilidade de deslocamentos curtos angulares, né? Então você também tem como fazer essa execução, né, com o equipamento tendo uma precisão ali referente ao ângulo, né? Não é uma precisão tão elevada, mas te dá a possibilidade de executar sem precisar estar
medindo, né, diretamente. Mas se precisar medir, pode estar utilizando o goniômetro simples, se não for tão preciso, né, ou até algum gabarito. E se for preciso, aí referente aos chanfros, está fazendo o uso do goniômetro de precisão. Um detalhe importante é que nessa medida aqui de canal, né, ela está trazendo uma medida secundária, né, ou seja, não está vindo tolerância, né, então aí você poderia estar utilizando o paquímetro, né, como a gente já indicou, que vai dar para fazer a execução completa da peça no que diz respeito às medições. Mas, por exemplo, se essa tolerância ela fosse precisa, né, a gente poderia estar utilizando o micrômetro para canal ou fazendo uso do conjunto de bloco padrão, tipo passa ou não passa, né, aí para ter certeza aí da medição. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!